O tema da mensagem desta noite é Jesus cura, e você vai ver a importância desta cura na vida deste homem, um texto conhecido, a cura de um leproso, que não só o curou daquela questão física, daquela enfermidade física, mas o curou também da alma, porque segundo a lei, aquele homem era privado de um monte de coisa, principalmente, ele precisava ficar longe das pessoas, ele precisava ficar realmente isolado, e quando o Senhor realiza essa cura, foi não só algo fora, no exterior desse homem, no corpo deste homem, mas também foi uma cura de dentro para fora, porque esse homem recuperou a sua dignidade. Então, o tema da mensagem desta noite é Jesus cura, e por que não colocar um adendo aí, por completo, amém? Marcos capítulo 1, versículos 40 a 42, nos diz assim a palavra do Senhor: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Coloca a mão aí no seu coração junto comigo e ora assim: Senhor Jesus, fala comigo nesta noite. Tu sabes o que precisa ser curado, o que precisa ser transformado na minha vida. Por isso, ó Deus, toca meu coração com a tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém. Jesus, ele sempre vivia nessas maratonas de cura, de realização de milagres, e nós vemos, por exemplo, no próprio capítulo 1, lá no versículo 32, sobre um tema, muitas outras curas. Jesus, ele já vinha por toda a cidade, realizando curas, e fazendo prodígios, e realizando milagres, como diz aqui no versículo 33, que toda a cidade estava reunida à porta, sabendo que ele iria passar por ali. E no versículo 34 de Marcos 1, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade, também expeliu muitos demônios, expeliu muitos demônios. Olha, é mais uma cura de dentro para fora, porque expeliu os demônios, a pessoa é curada na alma, no espírito, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Aqui é uma alusão aos próprios demônios, que Jesus não permitia que eles falassem, porque Jesus não queria o testemunho deles, mas eles sabiam quem Jesus era. Jesus vinha sempre olhando para as multidões, olhando para o povo e agindo com graça e misericórdia e, de fato, exercitando o seu grande poder sobre a vida das pessoas, sobre todos aqueles que careciam dele, que se aproximavam dele, como é o caso desse leproso, proibido pela lei de se aproximar de qualquer pessoa. Ele não temeu e se aproximou de Jesus. Eu quero falar um pouquinho do fato histórico, com relação a este acontecimento da cura desse leproso. Não há uma identificação de época nem do local onde aconteceu a realização desta cura, deste milagre, mas com certeza é um daqueles grandes encontros e dos muitos encontros que pessoas tinham com Jesus. E todas as vezes que você encontra-se com Jesus, na verdade é assim: Jesus já me encontrou, Jesus já habita em mim, Jesus já é o meu Senhor. Mas eu quero aqui falar algo muito importante, que quando nós nos reunimos aqui na sua casa, na presença dele, nós marcamos um encontro com ele também. Por isso, todas as vezes que nós nos reunimos aqui, é uma oportunidade também de sairmos modificados, renovados, e também
transformados e curados, porque o Senhor Jesus, a cada encontro que nós temos com Ele, na nossa casa também, no secreto, no devocional, na oração, Ele tem feito maravilhas em nós. Ele é o Deus Todo-Poderoso. A lepra, ela tem um lugar distinto no Antigo Testamento. Esse termo, na verdade, ele inclui várias doenças de pele altamente infecciosas e muito difíceis de serem curadas. Então, pelo fato de que eram muito difíceis de serem curadas, qualquer alteração na pele do homem, eles já qualificavam como lepra. Na dúvida, para que não se tornasse algo infeccioso e pudesse tomar conta do povo todo, eles já pediam para que se afastasse. E assim essas pessoas com problemas na pele ou com alguma doença infecciosa sempre viviam isoladas. E sabe qual era a ordem para elas? Que quando elas estavam chegando perto, elas tinham que gritar: impuro, impuro. Imaginem o constrangimento que essas pessoas passavam e viviam, porque quando elas estavam chegando, elas tinham que avisar: um impuro vai passar, um impuro está chegando. E as pessoas, passavam de largo, ia para longe, não ficavam próximo, não iam para próximo delas. Na verdade, você não precisa abrir agora, eu não vou fazer a leitura, mas em Levítico, no capítulo 13, é uma tarefa para a tua casa, 13 e 14 também, que fala muito sobre a questão da lepra, mas no capítulo 13 de Levítico, especialmente, lá tem as qualificações do que era considerado lepra, por ser, ou por temor também, né? Por ser ou por temor de ser infeccioso, então o sacerdote já afastava aquela pessoa do meio do povo. Esse grito de impuro era um aviso para que as pessoas não se aproximassem delas. À luz dessas consequências, não somente física que ela carregava, mas também social, porque vivia isolado, não andavam com as pessoas, as vítimas desses problemas denominados de lepra eram chamadas de mortos-vivos. A cura para eles era considerada tão difícil quanto ressuscitar um morto. E devido aos paralelos que eles criavam, e alguns até evidentes, paralelos que eles criavam entre consequências do pecado e a pessoa logo em seguida contraía uma lepra, então eles consideravam um tipo de pecado, e essa doença ficava ligada à punição. Mais um motivo para a pessoa se sentir para baixo, se sentir realmente depressiva, porque ela não podia ficar perto das pessoas, ela tinha que avisar que ela estava chegando, para as pessoas não tocarem nela, não passarem perto delas, e elas ainda levavam sobre si, segundo a crença daqueles sacerdotes, uma punição por pecado. Pastor, mas era um paralelo, às vezes evidente, porque a pessoa sim pecava e ela às vezes estava levando uma punição. Mas Jesus deixa claro, quando há aquele cego na beira do caminho e gritando, e os seus discípulos, por conhecerem a lei e também a tradição que piorava a lei. A lei já dizia, não, fique longe, mas a tradição piorava, porque eles tornavam-se pessoas realmente não queridas mais. Hoje em dia, qual é o tratamento que a gente dá para uma pessoa enferma, mesmo com uma enfermidade infecciosa, que pode ser transmitida? Pelo menos com amor, com carinho, né? Onde eles erravam? Na aplicação da lei? Não, a lei era para ser aplicada, tudo bem, mas eles erravam na dose da aplicação da lei. É como hoje eu e você, quando olhamos para o erro de uma pessoa e a aplicação que a gente faz sobre aquele erro, o que a gente fala ou o que a gente exerce
uma ação que a gente coloca sobre aquele erro, faz toda a diferença. O erro é para ser tratado como erro. A lepra era para ser tratada como lepra. Que ela era infecciosa, então era para andar distante deles. Tudo bem. Mas era para ser algo feito com atenção, com dedicação. Não, eles já aproveitavam e intensificavam a forma da aplicação da lei. O que Jesus criticou na vida dos fariseus, não sou eu que estou falando. Jesus criticou isso, pela forma como eles agiam diante da lei. O pecado precisa ser tratado como pecado. O erro precisa ser tratado como erro e conversado. Está errado. Você precisa mudar. Mas existe a forma pelo qual isso se deve ser feito. Como isso acontece. Para que as pessoas se sintam acolhidas para uma transformação. E não para que elas queiram distância de nós. Um leproso como este que procurou Jesus, ele não tinha mais nenhuma esperança. Ele não sabia a quem recorrer. Sobre ele estava implicado imundícia. Sobre ele estava aplicado aquela questão de que, naturalmente, ele está em pecado, porque a lepra era para eles um símbolo do pecado, ou de pecado. Então, a lepra, se a gente trouxer para os dias de hoje, a respeito da nossa vida, então sim, a gente pode criar um paralelo entre a lepra e o pecado, e pensarmos juntos aqui, por que que eles ficavam distantes de quem tinha a lepra? E por que que eu e você devemos também ficar distantes do pecado? Não do pecador, do pecado. Preste atenção. Porque ambos são repugnantes. Nós precisamos ficar longe do pecado, porque ele é repugnante. Assim como a lepra, criando aqui um paralelo entre lepra e pecado, não a aplicação que eles faziam com rigor sobre a lepra, mas fazendo uma aplicação com rigor sobre o pecado. Nós precisamos entender que assim como a lepra naqueles dias poderia se espalhar, nós precisamos ter cuidado com o pecado, porque o pecado também se espalha. Assim como a lepra era considerada para eles incurável, até porque eles não tinham ainda um conhecimento do poder de Deus, como Jesus veio e fez toda a diferença, como nós vemos em toda a palavra, nos evangelhos, Jesus curando, Jesus libertando, Jesus salvando, Jesus levantando as pessoas, mas eles aqui, na aplicação do rigor da lei, eles não se importavam que a pessoa fosse curada, eles esperavam, conforme Levítico 13, 14, que a pessoa ficasse se apresentando ali para o sacerdote, inclusive foi o que Jesus pediu a esse leproso, assim que ele fora curado, a partir do versículo 43, que ele procurasse o sacerdote e se apresentasse, para mostrar que ele estava puro. Assim como eles não criam na cura da lepra, o pecado também, sem a operação graciosa de Deus, ele é incurável. Sem a ação de Jesus, ele é incurável. Sem Jesus ser o dono da nossa vida, o pecado é incurável. Sem que haja uma transformação pelo Espírito Santo de Deus, que agora em nós opera, o pecado, ele é incurável. Mas Cristo então é a única solução para nós. Como era para a lepra, como foi para a lepra no caso deste homem, porque ele se compadece, porque ele pode fazer, ele é Deus e ele pode fazer. E ele ainda declara que ele curou, ou ele curava, porque foi para isso que ele veio. Conforme João, capítulo 3, versículo 2, nós vemos assim: Nicodemos visitando Jesus, ele diz, este de noite foi ter com Jesus, e lhe disse, Rabi,
Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então Jesus sempre pôde fazer, como ele até hoje pode e faz, porque ele é Deus. Embora esse leproso tenha violado as regras do isolamento, irmãos, eu nem posso ouvir essa palavra. Vocês lembram do isolamento até esse tempo atrás, hein? Nossa, foi duro aquele período, né? Fica em casa. Nossa, quando me tiraram de ir no mercado, eu fiquei triste, hein? Quando chegou a esse ponto que você tinha que fazer pedido pelo celular e chegava lá para buscar, parecia que você estava indo buscar um negócio errado, né? Enfim, embora esse leproso violou as regras do isolamento, aproximando-se de Jesus, notem, ele não foi repreendido por Jesus. Eu quero que você coloque algo no seu coração hoje. Independentemente do que você já viveu, ou até do que você tem vivido, Jesus está aqui hoje para te receber e te curar. Jesus está aqui hoje para te receber e mudar a sua vida. Porque aquele leproso de uma vez só, ele foi curado no corpo, ele foi curado na alma, porque tinha que ficar totalmente separado, socialmente isolado, longe das pessoas. Isso trazia uma tristeza profunda, eu tenho certeza que trazia. E foi curado no espírito, porque toda vez que alguém tinha um encontro com Jesus, ele era desafiado a mudar de vida. Ele era desafiado a viver uma vida nova. Então este homem foi sim transformado, ele não foi repreendido. De alguma forma ele sabia que Jesus era capaz de curá-lo, como aquela mulher do fluxo de sangue, vendo a multidão toda apertando Jesus e tal, mas olha a ideia da mulher: se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, nas vestes de Jesus, eu serei curada. Esse homem também teve essa fé, de saber, de entender que Jesus poderia curá-lo. Como este homem se aproxima de Jesus? Vamos voltar para o versículo 40, de Marcos capítulo 1. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de... Vamos lá, igreja? Rogando-lhe de joelhos. Quando ele se ajoelha diante de Jesus, ele declara a sua fé na autoridade de Jesus. A gente só pode se ajoelhar para alguém que é maior do que nós. Tem tanta gente se ajoelhando para o problema, tem tanta gente se ajoelhando para um sistema, tem tanta gente se ajoelhando para pessoas, mas nesta noite você precisa saber que você deve se ajoelhar para Jesus. É Ele que tem esse merecimento, nada mais, ninguém mais. Você deve se ajoelhar para Ele, diante dEle. Eu, estudando com o grupo que daqui a pouco vai passar pela profissão de fé, e falando sobre a oração, eu ensinei lá que a oração ela não tem uma postura específica para dizer, assim Deus ouve mais, mas que o ajoelhar-se é algo diferente, e é algo notório, neste caso aqui deste homem, para demonstrar que ele tinha Jesus como sua autoridade, e autoridade sobre o seu problema. Não tem uma forma melhor de expressar. Mas também o cego estava sentado à beira do caminho, e foi curado sentado mesmo, assentado mesmo. Só que eu quero deixar como algo didático. O que é didático? Algo para a gente se lembrar no momento que nós formos orar por algo agudo, por algo difícil. Tome o exemplo deste homem. É uma sugestão, não é uma regra. Não é algo que só vai funcionar se você fizer o que eu estou te falando, mas é uma sugestão. Quando você estiver diante de uma situação aguda, como este homem estava, um problema que não tem por você mesmo, pelas suas forças, cura,
Ajoelhe-se, clame ao Senhor. Nesse momento de ajoelhar, contou muito o que ele também falou. Olha o que ele diz para Jesus: se quiseres, podes purificar-me. Em outras palavras, ele estava dizendo para Jesus: tu tens esta autoridade e o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. O que quiseres, tu podes fazer. Esse é o mais alto entendimento que uma pessoa pode ter a respeito da autoridade de Jesus. Quando nós honramos e reconhecemos quem Jesus é, confirmando a sua soberania, a resposta virá de pronto, como veio a resposta para este homem. Jesus então estendeu a mão. Olha o que Jesus fez, não era um homem que tinha que vir gritando, impuro, impuro. Jesus deixou que ele se aproximasse, e agora, no momento que Jesus ouve essas palavras dele, ele estende a mão, toca-o. Jesus tocou aquele homem, com uma doença infecciosa, e disse: quero, fica limpo. Agora, fazendo um paralelo com o pecado, qual é o pecado que você tem carregado, que você ainda não pediu para o Senhor remover da sua vida? Ele quer tocar o teu coração nessa noite, Ele quer tocar a tua alma, Ele quer retirar esse negócio que está te perseguindo, ou que está dentro de você há muito tempo. Talvez coisas que você mesmo não quer tocar mais, que você não aceita que ninguém toque. Não quero que fale do meu problema, do meu defeito. Tem gente que é assim. Sabe qual é a grande dificuldade que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Não é que a igreja não tem sabido tratar os problemas das pessoas. A palavra, ela é poderosa, a palavra, ela tem autoridade para isso, e até pelo fato dela estar sendo pregada, ela já está espalhando transformação. No entanto, o problema é, as pessoas não permitem mais serem tocadas. As pessoas não querem que os seus erros sejam declarados como erro. Elas querem exatamente manter-se do jeito que estão, mesmo que apodrecendo no pecado. E ainda encontra uma mídia atual que diz: ai, como é bonitinho o que você faz. Mesmo que o que aquela pessoa ou aquele alguém está fazendo totalmente contrário à palavra de Deus, as pessoas estão querendo transformar em algo normal. E aos olhos do mundo, eu não fico perplexo, admirado, assombrado que, ai nossa, cada coisa que o mundo aceita hoje, porque o mundo é mundo desde o tempo que o homem existe. Mas Sodoma e Gomorra, vocês pensam que era o quê? Era algo facinho de conviver ali com aqueles homens violentos, homens adúlteros, homens realmente difíceis de lidar. E depois nós vemos no Novo Testamento, Paulo inclusive, o apóstolo Paulo, tendo que falar com uma igreja, porque dentro da igreja tinha atrocidades, todo tipo de defeito, de erros. E no entanto, não é isso que me assombra, porque o mundo sempre foi mundo. O que me assusta é que as pessoas estão se apodrecendo, elas estão ficando podres por dentro, e não estão percebendo. Mas você não tem nada a ver com quem está lá fora e não quer isso. Se você está aqui hoje, e o Senhor, pelo seu Espírito, está mostrando o que está te apodrecendo, deixa o Senhor Jesus tocar agora. Deixa Ele tocar. Foi isso que Ele fez na vida daquele homem. Ele tocou e disse: quero, fica
limpo. Apesar de que a prioridade de Jesus não era a cura. Mas tem um monte de relato. Tem. Mas olha o que ele diz em Marcos mesmo, no versículo 38. Você nem precisa sair da página que você está. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. A prioridade do ministério de Jesus não era multiplicação de alimento, não era multiplicação de pães, peixes, nem cura. A prioridade do ministério de Jesus, como ele disse aqui, pois para isso é que eu vim, era pregar o reino de Deus. Mesmo assim, mesmo que a prioridade de Jesus não era a cura, ele não deixou de fazê-la, ou de fazê-las. Em sua batalha contra o mal, ele libertou as pessoas de todo tipo de escravidão, enfermidades, possessões demoníacas, problemas os mais diversos. Ele atuou na vida dos homens. Os leprosos não eram apenas isolados da sociedade, mas também não podiam ser tocados. Qualquer que os tocasse se tornaria impuro para as cerimônias. Tocar num leproso era a mesma coisa que tocar num cadáver, tanto quanto corriam o risco de serem infectados fisicamente, aqueles que os tocavam, como aqueles que andavam à sua volta. Então por isso eles não tocavam, eles não queriam tocar, mas Jesus tocou o intocável, e Jesus não se tornou impuro como os homens criam: se eu tocar naquele leproso eu me tornarei impuro. Jesus não se tornou impuro, antes ele purificou o que era impuro. Ele não só continuou puro, como ele também tornou puro aquele homem que foi tocado por ele. O Senhor é o único capaz de entrar nas regiões mais sombrias do nosso ser e poder nos transformar, porque Ele é luz. Não há nada que Ele não possa fazer, não há nada que Ele não possa realizar. Jesus, Ele age com a sua compaixão característica. Olha a compaixão característica de Jesus. Vamos comigo lá para Marcos capítulo 6, por favor. Marcos capítulo 6, versículo 34. Olha a compaixão característica de Jesus. Por que característica? Porque era algo que estava no seu ser, intrínseco mesmo. Ele queria aquilo, ele fazia muito aquilo. Marcos capítulo 6, versículo 34. Diz assim: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Então aqui nós vemos uma compaixão característica em Jesus, fazia parte do seu ser, porque Ele é Deus e Deus é amor, porque Ele é graça, porque Ele é bondade, porque Ele é misericordioso. Mas de acordo com alguns manuscritos, este texto aqui de Marcos capítulo 1, no versículo 41, quando se declara assim: Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe. Presta atenção no que eu vou te falar. Como diz a minha esposa, eu vou roubar o jargão dela. Olha aqui para mim. Olha, Jesus agiu com compaixão com aquele homem. Mas em alguns manuscritos é possível encontrar uma declaração de que Jesus, na verdade, embora com compaixão por aquele homem, ele estava movido pela ira. Uai, como assim, pastor? Ele estava com compaixão pelo homem,
doente, enfermo de lepra, mas ele estava naquele momento realizando algo movido pela ira, sim. A lepra, como o pecado, é um exemplo vivo da destruição causada pelo mal. A ira de Jesus ali não era dirigida contra aquele homem era compaixão mesmo. Mas no original, quando ele age daquela forma, tocando aquele homem, tirando aquele mal, ele dirigia a sua ira contra Satanás, que estava destruindo aquele leproso. Da mesma forma como ele escravizava o endemoniado, da mesma forma que ele escraviza o pecador cego, porque a palavra diz que o príncipe desse século cegou o entendimento das pessoas. Nós não devemos nos surpreender de que Deus ele age com a ira na questão do mal. A gente está vendo o mal acontecendo, o mal crescendo, o mal a cada dia, sabe, tomando força, tomando proporção. E meus irmãos e irmãs, o meu único temor, não é comigo nem com você, nós estamos protegidos e estamos debaixo da potente mão do Senhor, amém? Mas a ira do Senhor, ela virá contra todo este mal. É discurso de ódio, pastor Márcio? Não, é Bíblia. O homem está brincando demais. E muitas vezes, quando nós também não falamos nada, nós estamos consentindo que aquilo é normal. Nós não podemos definir Jesus como um sentimentalista, que é o que o Jesus que pintam hoje. Ele está engajado, sempre esteve engajado, e morreu por isso, para a destruição do mal. E a ira dele aqui, no sentido desta palavra que eu estou explicando aos irmãos e irmãs nessa noite, é a evidência da presença do domínio de Deus, que inclui o julgamento do pecado, tanto quanto a oferta da redenção. O pecado já está julgado, mas para aqueles que creem nele, também ele tem redenção. O seu reino futuro trará essa completa redenção. Os leitores que estavam ali, que eram familiarizados com as leis levíticas, a multidão, os líderes religiosos, esse povo que estava sempre na espreita, vendo o que Jesus fazia, né? Então esses familiarizados com as leis levíticas, rapidamente entendem essa história como a expressão do poder de Jesus para redimir do pecado, tanto quanto o seu poder para curar. Aquele que era capaz, para aquele tempo, aquele que era capaz de curar um leproso, ao ponto que também restaurava-o para a comunhão com Deus, porque com lepra ele não podia frequentar os cultos. Esse que era capaz então de curar a lepra, também era capaz de limpar o pecador e trazê-lo ao relacionamento com Deus e com as pessoas. E Jesus, sabendo de tudo isso, eu estou indo para o final da mensagem, e Jesus, sabendo de tudo isso, no versículo 43, ele fala veementemente, ele dá uma advertência ao homem quando o despediu, e no versículo 44 ele disse assim: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, conforme Levítico 13, 14, tem as orientações ali, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas este homem, ex-leproso, tomado por uma empolgação total, nem obedeceu o que Jesus disse. O que alguns estudiosos da Bíblia diz que prejudicou o ministério de Jesus. Mas a gente é mais romântico, né? Eu falei, será que atrapalhou? Mas o versículo 45 diz que sim. Olha o que aconteceu. Mas tendo ele saído, olha o que ele fez. Tendo ele saído, ele nem deve ter ido no sacerdote. Ele nem deve ter se apresentado no templo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar
Sabe o que é propalar? É uma declaração juntada a uma autodivulgação. Pegou um carro de som daquela época, não sei como que ele era, e ele começou a falar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade. Mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Então Jesus, depois desse episódio, já não podia mais entrar nas cidades publicamente. Ele ficava em lugares ermos, separado da cidade, mas mesmo assim, as pessoas iam lá ter com ele. E todos que chegavam à sua presença, recebiam a manifestação do Senhor. Eu quero que você feche seus olhos neste momento. Eu quero que você feche seus olhos neste momento e se coloque diante do Senhor, mediante tudo aquilo que foi pregado, tudo que foi declarado nessa noite, nesta mensagem. Como anda a sua vida? Como anda o teu procedimento? Se existe alguma lepra, algo que precisa ser arrancado, algo que precisa ser tocado pelo Senhor nesta noite, não perca essa oportunidade. Deixe o Senhor tratar da sua vida. Uma outra bênção que você tem nesta noite, Jesus não está num lugar ermo, separado, que você precisa fazer algo, assim, um esforço muito grande para ir buscá-lo. Como muitas pessoas, através de algumas crenças ainda, pagam com sacrifício essa busca pelo Senhor. Não, Ele está aqui hoje. Ele está agora aqui, tocando a tua vida, tocando o teu coração. E o Senhor colocou no meu coração o seguinte: eu não vou fazer nenhum tipo de apelo. Você que está se sentindo um leproso, você que quer ser tocado por Jesus nessa noite, que Ele precisa arrancar algo, eu não vou pedir para você se colocar em pé, nem vir aqui à frente, hoje não, porque a direção que o Senhor me deu agora, colocou no meu coração, é a seguinte: Ele te trouxe a história, Ele te trouxe o exemplo desse leproso, mas você, de alguma forma, ainda hoje, ajoelhado, você vai se colocar, se prostrar diante de Deus, diante de Jesus, e pedir: Senhor, eu quero ser limpo, eu quero ser limpo, eu quero vencer, Senhor, essa dificuldade que eu tenho há tantos anos, esse erro que insiste, Senhor, em permanecer na minha vida. Eu sei que insiste porque eu deixo, eu estou fazendo errado. São tantas áreas que a palavra de Deus nos aponta como algo errado, e hoje na classe do batismo eu pude compartilhar com eles sobre o pecado e falei: sempre tenham em mente, Gálatas capítulo 5, com relação às obras da carne, tem uma listinha lá do que você não deve fazer, e 1 Coríntios capítulo 6, ali pelo versículos 12 a 14, também tem uma lista daquilo que você não deve fazer, que são impurezas, que são coisas que te afastam do Senhor, que são coisas que te apodrecem. Eu sei que socialmente falando hoje, tem pessoas fazendo coisas terríveis e mesmo assim elas passeiam no bairro, andam no meio da gente aí, né? E também a gente, claro, não vai olhar para ninguém e falar: ali está um leproso, um pecador, uma pessoa podre. Pelo contrário, a gente vai cumprimentar, porque nós não estamos no rigor da lei. Se a gente tiver oportunidade, nós vamos nos aproximar e vamos falar do amor de Jesus para ela, e é o correto, é o que tem que ser feito. Portanto, talvez seja isso também que está deixando-nos muito cômodos, muito acomodados. A igreja, né? Às vezes por não ficar expondo,
tem já alguns assuntos que não se trata mais. Mas sabe qual é o problema? As pessoas estão apodrecendo. Elas até têm o convívio social, mas elas estão impuras. Deixa o Senhor tratar a tua impureza. Deixa Ele te curar. Deixa Ele te limpar nessa noite. Você que está em casa também, você que vai assistir essa pregação algum dia, deixa o Senhor Jesus curar você. Mas isso passa pela limpeza. Ele quer te limpar. Deixa Ele te tocar. Não seja arredio, não seja rebelde. Deixe Ele te tocar. Oremos mais uma vez. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, pelas verdades que encontramos nela, pela autoridade que temos através dela e pela Tua bondade que é expressa na Tua palavra. Agora, ó Espírito Santo de Deus, sabemos que o Senhor está agindo poderosamente nos corações que ouviram esta viva palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se coloque em pé, nós vamos louvar o Senhor com um cântico.